Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a leitura a partir do versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31, nós vamos ler 35. Nós vamos fazer a leitura e nós pedimos que os irmãos acompanhem com atenção, com fé, a palavra do nosso Deus. Ela nos diz assim. Marcos 3, 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo desta vez a sua iluminação, a sua graça, a sua orientação para meditarmos na sua palavra. Senhor nosso Deus, Deus Santo, Deus bendito, ilumina os nossos olhos, ilumina nossa mente, o nosso coração para entendermos a palavra de Cristo, para entendermos o que é a família de Jesus e como nós podemos fazer parte dela. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema da popularidade ela tem dominado o Evangelho de Marcos nos últimos textos que nós temos meditado. Nós temos ouvido muito a respeito disso, a respeito da popularidade, a respeito das impressões que o Senhor Jesus Cristo causava no povo e causava na multidão. Nós vimos que a sua fama já está se espalhando num nível impressionante e que as suas impressões, as impressões que ele causa, sejam as boas, sejam as ruins, também se espalham através dos grupos da sociedade. Muitos têm boas impressões sobre eles, outros tantos têm impressões negativas a respeito dele. E aqui nós temos visto que o tema da popularidade, o tema da fama de Cristo tem sido cada vez mais explorado. E a multidão que está cada vez mais ao redor dele, aonde ele vai, nos mostra como Jesus Cristo é visado agora, como Jesus Cristo é olhado agora, como Jesus Cristo é percebido agora. Por meio dessas ocasiões onde Jesus Cristo está cercado pela multidão, nós temos aprendido preciosas lições e nós vamos continuar nessa noite. Percebendo que quando Jesus está numa casa, cercado pela multidão, ele ouve a voz dos seus familiares, da sua família, e então ele decide nos ensinar quem é verdadeiramente a família de Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, nós iremos meditar a respeito da família do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aprender duas grandes verdades que esse texto nos ensina. A primeira grande verdade é que não é a relação física, a relação sanguínea que nos faz pertencer à família do Senhor Jesus. E a segunda grande verdade é que para fazer parte dessa família, para fazer parte da família do Senhor Jesus Cristo, é preciso fazer a vontade de Deus, ou em outras palavras, o grande selo, a grande marca daqueles que fazem parte da família de Cristo é fazer a vontade do Pai. A primeira grande verdade que nós temos que aprender, que tem que vir para o nosso coração ao meditarmos nesse texto, é que a família do Senhor Jesus Cristo não é estabelecida a partir ou sobre os laços, sobre os vínculos físicos. Veja que essa seção então parece fazer parte de uma estrutura que nós chamamos de quiasma, é uma grande estrutura que alguns autores vão chamar de sanduíche. Todo mundo sabe que quando a gente bota o sanduíche, pelo menos alguns, só sabe que começa com pão e termina com pão. O que vem no meio a gente não sabe muito bem. E parece que é isso que Marcos está fazendo aqui. Ele começa falando dos familiares e termina falando dos familiares. No texto da semana passada que nós meditamos, nós vimos que alguns que eram da parte do Senhor Jesus Cristo ou que eram familiares do Senhor Jesus Cristo foram em busca dele. Agora, Marcos, depois de falar da família de Cristo, termina essa sessão também falando da família do Senhor Jesus Cristo. E aqui parece que há uma intenção clara por trás de Marcos, por trás dessa organização de Marcos. Parece que Marcos quer nos lembrar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito da verdadeira família.
Ou seja, alguns da parte dele vão buscar o Senhor Jesus Cristo e então ele diz qual é a sua missão, porque ele não era um louco, ele não estava fora de si. Agora, novamente, outros da família querem buscar ele, mais especificamente a sua mãe e seus irmãos, e mais uma vez ele mostra que ele não está preso a vínculos sanguíneos, à sua família física. E veja que essa família chega e se aproxima por uma razão muito simples. Ele estava cercado de multidões. Veja no versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Veja que a mãe e os irmãos de Jesus Cristo chegam quando ele está ainda naquela casa, ainda cercado por aquela multidão. Veja que aqui é o mesmo palco onde aconteceu a blasfêmia dos escribas, onde o Senhor Jesus Cristo teve que se defender da blasfêmia de estar possuído por demônios e de expulsar demônios pelo poder de Satanás. É aqui nesse mesmo local onde Jesus Cristo está numa casa, cercado pelas multidões, que Maria, a sua mãe e seus irmãos chegam até ele para chamá-lo. Na verdade, eles não conseguem chegar até Cristo. E do lado de fora, clamam por ele, chamam por ele, porque não conseguem entrar na casa. Veja que aqui, essa casa de Jesus Cristo, ou a casa onde Jesus Cristo estava, não se tratava de um ambiente tranquilo, de um ambiente sossegado. Muito pelo contrário, era um ambiente cercado de uma multidão tão grande que enchia aquele lugar, de maneira que nós vimos que ele já não podia comer, e além disso, as pessoas não conseguiam se aproximar dele, mais uma vez. Nem mesmo a sua mãe, nem mesmo os seus irmãos, nem mesmo os seus parentes mais próximos conseguiam chegar até Jesus para chamá-lo, para conversar com ele, para se aproximar dele. E antes de continuar, então, a passagem, eu gostaria de chamar a atenção para a descrição de Marcos a respeito da família do Senhor. Veja que Marcos aqui afirma que Jesus possuía uma mãe, possuía irmãos. E aqui nós devemos ver como é fundamental essas verdades para a Escritura e como essas verdades são fundamentais para o cristianismo, para a nossa fé. Que Jesus Cristo teve uma mãe, isso é fundamental para a nossa fé. Os grandes credos da igreja cristã vão afirmar que Maria é sim a mãe do Senhor Jesus Cristo, que a Virgem Maria concebeu o Senhor Jesus Cristo no seu ventre pela obra do Espírito Santo. Não é coisa de católico afirmar que Maria Virgem recebeu o Senhor Jesus Cristo, que Maria é mãe de Deus. Não é coisa de católico dizer. É coisa de crente, é coisa de cristão, porque os credos sempre afirmaram: Maria é mãe de Deus. E quando está dizendo que Maria é mãe de Deus, não está dizendo que ela é mãe da sua natureza divina, mas sim que ela é mãe de Cristo Jesus como concebido na sua humanidade, como aquele que se encarnou. O Espírito então concebe o ente santo no ventre de Maria, de maneira que Cristo sim possui mãe. E por que é tão fundamental para os credos históricos dizer que Jesus Cristo tinha uma mãe? Porque muitas vezes nós passamos batidos por essa afirmação. Mas por que é tão importante dizer que Jesus Cristo nasceu de uma virgem chamada Maria e que ela é a sua mãe de fato? Porque através desse fato, duas heresias são combatidas. Dois aspectos da vida de Cristo Jesus, do ministério de Cristo Jesus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, são estabelecidos por essa verdade. Porque primeiro, quando eu digo que ele é filho de Maria, eu estou dizendo que ele é homem. Ele se encarnou de fato. Que ele não é um espírito simplesmente, mas que ele é um homem que andou de fato, que tinha DNA, que tinha células, que era um homem de verdade, que era composto de corpo, de carne. Ao mesmo tempo, quando eu digo que a sua mãe era uma virgem, que ele foi concebido pelo poder do Espírito no ventre dela, eu estou dizendo que ele não era um simples homem. Eu estou dizendo que ele não foi formado como um homem é formado pelas células de um homem e de uma mulher, mas que ele foi formado de maneira extraordinária pelo Espírito no ventre dessa moça, dessa jovem, dessa mulher chamada Maria. Eu estou dizendo que ele é Deus. Quando nós confessamos que o Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem chamada Maria e que ela é sua mãe, nós estamos dizendo que ele é Deus e que ele é homem. Quando nós negamos qualquer uma dessas verdades, nós estamos negando o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que os cristãos faziam tanta questão de afirmar: ele é filho da Virgem Maria. Mas outro fato que nós não podemos negar: Jesus Cristo possuía irmãos. E aqui é um fato talvez mais difícil para explicar. Porque se você pegar alguma Bíblia,
tem comentaristas católicos, por exemplo, você vai ver que eles vão argumentar que essa palavra irmãos pode ser traduzida por primos ou por parentes mais próximos. É verdade, a palavra irmãos pode sim ser traduzida por parentes mais longos ou até mesmo por irmãos em Cristo Jesus. O próprio apóstolo João vai chamar de filhinhos, vai chamar de irmãos. Não quer dizer que todos da igreja eram irmãos e filhos de João. É óbvio que a palavra irmãos pode ser utilizada de outra forma. Mas isso não quer dizer que Marcos esteja usando de outra forma aqui. Parece muito claro que Marcos está dizendo que Maria tinha sim outros filhos e que Jesus Cristo tinha outros meio-irmãos. Abra, por exemplo, comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. E veja a seção final desse capítulo. Quando no versículo 25 nós lemos. Mateus capítulo 13, versículo 25. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Veja que Mateus 13 claramente mostra que Jesus Cristo tinha sim irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 55. Eu disse algum outro. 25. Perdão, irmãos. Mateus capítulo 13 é o vírus. Mateus 13, versículo 55. Mateus 13, 55. Novamente. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Veja que claramente os autores do Evangelho fazem questão de dizer que o Senhor Jesus Cristo tinha, sim, irmãos. Nós podemos abrir ainda na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Nós veremos que no versículo 19, veja o que o apóstolo Paulo diz. Melhor dizendo, a partir do versículo 18, Gálatas capítulo 1, versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo atesta que Tiago era irmão de Jesus Cristo. Veja que Mateus deixa claro que Jesus tinha irmãos. Veja que aqui, novamente, Marcos faz questão de dizer que os irmãos do Senhor Jesus Cristo procuraram a ele junto com sua mãe. Veja que nós não precisamos dizer que Maria ficou eternamente ou permanece virgem até hoje. E veja como é estranho isso, porque a ideia de que Maria permanece virgem até hoje é para que ela tivesse conservado a si mesma pura, sem mácula. Mas veja, se nós encararmos que a relação entre homem e mulher traz impureza, então o casamento traz impureza. Mas Maria não perdeu a sua pureza por se casar. Maria não perdeu a sua pureza por se relacionar com outro homem, com seu marido. Ela não perdeu a sua pureza por ser mãe de outros filhos. Maria continuou sendo a Maria bem-aventurada, a mulher escolhida pelo Senhor para ser mãe do seu filho. Nós precisamos deixar claro é que ela era assim virgem quando concebeu o seu Jesus Cristo. Que ela sim depois foi mãe de outros. Isso não é problema nenhum para a fé cristã. Não é problema algum para a Escritura, porque a Escritura não ensina a virgindade eterna de Maria, nem ensina a Imaculada Conceição de Maria, mas ensina que ela era assim, uma mulher bem-aventurada, uma mulher que foi escolhida pelo Senhor para ser mãe do Senhor Jesus Cristo. E isso deve ser sim motivo de louvor e honra e glória ao nosso Deus, reconhecendo como ela foi fundamental para os planos de Deus, para a nossa salvação.
E aqui veja que a Maria chega junto com seus filhos, junto com os irmãos de sangue do Senhor Jesus Cristo, e chegam até ele, e no versículo 2, o clamor deles, o chamado deles chega até o Senhor Jesus Cristo. Porque muita gente, o versículo 32 de Marcos 3 nos diz, muita gente estava sentada ao redor de Jesus. E lhe disseram então, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura. A multidão então estava sentada ao redor de Jesus Cristo, ouviram que Maria e os irmãos de Cristo estavam lá fora procurando ele, e então levaram o recado ao Senhor Jesus Cristo. Olha, os teus irmãos, a tua mãe te procura. E todos então esperavam atentos pela resposta do Senhor Jesus Cristo. E de fato, a resposta do Senhor Jesus Cristo parece que valeu o ingresso daqueles que estavam ali. Veja a resposta interessante que Jesus Cristo dá. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe? Meus irmãos. Cristo responde com uma pergunta intrigante de fato, e ele vai trazer a conclusão dessa pergunta nos versículos posteriores, mas a pergunta é simples e ao mesmo tempo profunda, porque Jesus Cristo está questionando quem faz parte da minha família, quem de fato é meu familiar, quem de fato é minha mãe, quem de fato é meu irmão, quem de fato é minha irmã. A resposta de Cristo Jesus à sua pergunta nos ensina como o relacionamento com ele é muito mais profundo do que o relacionamento sanguíneo. E aqui nós devemos evitar a tentação de afirmar que Jesus Cristo estava sendo mal educado, estava sendo um mau filho, estava sendo um mau irmão. Não. Também devemos evitar a tentação de dizer que Jesus Cristo estava ensinando que a família de sangue não importa, que só o que importa aqui é a família da fé. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. Muito pelo contrário, nós vemos na Escritura o mandamento, honra o teu pai, honra a tua mãe. Isso é ensinado novamente pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, tanto em Colossenses como em Efésios. A Escritura nos ensina como a família de sangue é importante e como nós devemos honrar nossos parentes de sangue. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo não é desprezando a sua mãe e seus parentes, mas ensinando a respeito de uma outra família, que é ainda mais fundamental, que é de um privilégio ainda maior do que aquela de sangue. E aqui nós devemos observar que há uma tendência natural, irmãos, de privilegiar o relacionamento sanguíneo. Isso é uma tendência natural entre nós e era uma tendência natural entre o povo na época de Cristo Jesus. Não é à toa, e eu gostaria que agora os irmãos abrissem no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que em outro momento há essa ênfase no relacionamento sanguíneo, físico, que se tem com Jesus Cristo. Lucas capítulo 11. Vamos ler o versículo 27 e 28. Lucas capítulo 11, versículo 27. Lucas 11, 27. Nos diz assim. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e lhe disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. Ele, porém, respondeu antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Veja a tendência de se valorizar os elos físicos com Jesus Cristo. Quando uma mulher, então, ouve o ensino do Senhor Jesus Cristo, ela diz, bem-aventurada aquela que te concebeu, aquela cujos seios te amamentaram. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo nos coloca no lugar. Ele diz, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e que guardam a palavra de Deus. E aqui nós não devemos duvidar da bem-aventurança de Maria, daquela que concebeu o Senhor Jesus Cristo, daquela que amamentou o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que ela é bem-aventurada. Mas o Senhor Jesus Cristo faz questão de nos lembrar que há uma bem-aventurança ainda melhor, que há uma bem-aventurança ainda maior. Comentando esse texto, Calvino afirma, pois era muito mais importante ser regenerado pelo Espírito de Deus do que conceber Cristo segundo a carne em seu ventre. Ter Cristo vivendo espiritualmente dentro dela do que amamentá-lo com seus seios. Em suma, a maior felicidade e glória da Santa Virgem consistia em ser membro do seu Filho, de modo que o Pai Celeste a contasse no número de novas criaturas.
O que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando tão claramente é que melhor do que ter Cristo concebido no ventre é ter Cristo concebido no coração. Melhor do que amamentar o Senhor Jesus com os seios é ter Ele habitando na nossa alma e transformando o nosso coração. Essa é a maior bem-aventurança. Se engana quem acha que a maior bem-aventurança de Maria é ter portado Cristo no seu ventre. A maior bem-aventurança de Maria foi ter sido salva por Ele. Foi ter sido redimida por Ele. Foi ter sido redimida a tal ponto que ela pôde orar no seu cântico e dizer que ela precisa de um Salvador, que Deus é o seu Salvador. Nós precisamos então deixar claro que a maior bem-aventurança não é ser parente de sangue de Cristo, mas é ter Cristo no coração. A maior bem-aventurança é ouvir a palavra de Cristo, guardar a palavra de Cristo. É interessante que nós tendemos a dar sempre a primeira importância ao nosso parentesco sanguíneo, não é? Quando Cristo Jesus nos ensina a importância da família da fé. Muitas vezes nós temos a tendência a distorcer a própria família da fé, misturando com o relacionamento sanguíneo, como aqui o povo fazia. Muitas vezes nós achamos que porque nós temos uma longa família presbiteriana, uma longa família de cristãos, nós somos salvos automaticamente. Nós achamos que porque os nossos filhos foram batizados na igreja, eles já receberam a redenção do Senhor. Nós achamos que porque nós já fomos criados na igreja, nós já fomos salvos por Cristo Jesus. Nós achamos que porque os nossos pais são crentes, nós também já somos. Nós já fomos salvos. Como nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, que não é o sangue que nos salva, que não são as relações familiares que nos salvam, que é somente a fé nele, que é somente crer nele que nos salva. Por isso nós batizamos os nossos filhos e oramos para que Deus os salve, para que Deus transforme os seus corações, porque nós sabemos que não é o nosso sangue que salva, mas é sim a fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós instruímos aos nossos jovens para não viverem pela fé dos pais, mas para terem a sua própria fé, porque é a fé deles que vai salvá-los e não a fé de seus pais. Não viva pela fé dos pais, não viva pela família, não ache que vai ser o seu vínculo familiar, as suas ligações de sangue que irão te salvar. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo pode salvar o crente. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo pode salvar de fato. Ao contrário do que o mundo pensa, nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, nem todos fazem parte da família do Senhor Jesus Cristo. Isso João vai nos dizer muito bem. No capítulo 1 da sua carta, do seu evangelho, no versículo 12, ele nos diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Aqueles que são filhos de Deus são os que creem no nome do Senhor Jesus. São aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo. João então continua dizendo: esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. São esses que fazem parte da família de Cristo. Os que fazem parte da família de Cristo não nasceram do sangue, da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Por isso que nós cremos nele, por isso que nós temos fé nele, porque é a fé que nos garante o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos dá a proteção paterna, a provisão paterna, a correção, a atenção de Deus e a herança de Deus. A família não é estabelecida sobre os vínculos físicos, a família do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, é comum que a gente se sinta, ou possa se sentir desprivilegiado, porque nós somos o único crente na nossa família. Muitas vezes nós somos só nós, lutando contra todos os nossos familiares. Somos só nós, crentes em Cristo Jesus, enquanto toda a nossa família não crê no Evangelho do Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes nós nos sentimos isolados, e muitas vezes nós temos que enfrentar lutas e batalhas por causa da nossa fé no nosso próprio lar. Muitas vezes isso quer nos desanimar, isso quer tirar o nosso fôlego, a nossa fé. Mas nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo nos ensina o privilégio de fazer parte da família de Deus, da família de Cristo Jesus. Talvez você se sinta só na sua família por causa da sua fé.
Talvez você sinta que você não tem companheiros na sua família. Mas em Cristo Jesus nós ganhamos irmãos, irmãs, mães, pais na fé. E esse é um vínculo que o sangue não pode comprar. Esse é o vínculo que o sangue não pode nos dar. Isso não quer dizer que nós estamos desprivilegiando o vínculo do sangue, não. Muito pelo contrário, porque uma vez que nós conhecemos a família de Cristo, nós vamos nos esforçar ainda mais para que os nossos parentes de sangue sejam os nossos parentes de fé. Quando nós sabemos como é bom fazer parte da família de Cristo Jesus, nós vamos orar mais pelos nossos parentes. Nós vamos orar mais pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos tios, primos, avós e assim por diante. Porque nós vamos ter a alegria de tê-los não só como os nossos parentes de sangue, mas como os nossos parentes de fé, como os nossos parentes de espírito, como aqueles que receberam a mesma fé que nós. Como é maravilhoso poder experimentar ser parente de alguém tanto no sangue como na fé. Como isso deveria nos incentivar a pregar ainda mais, a falar mais de Cristo Jesus, chamar pessoas para serem parentes de Cristo. A família de Jesus Cristo não é estabelecida pelo sangue. Que glória! Que todos nós, que não somos parentes diretos de Maria, podemos nos alegrar porque nós somos filhos de Deus. De maneira tal que a própria palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo não tem vergonha de nos chamar de irmãos. O Senhor Jesus Cristo não tem vergonha de compartilhar conosco a sua herança, de maneira que o apóstolo Paulo nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Veja, Jesus Cristo compartilha a sua herança conosco. O Senhor Jesus Cristo nos chama de irmãos. Esse é o privilégio de sermos parte da família do Senhor Jesus Cristo. Como esse privilégio deve nos fazer ainda mais amar os nossos parentes de sangue, orando e rogando ao Senhor para que eles um dia sejam parentes de fé também. Além disso, essa família deve nos fazer amar ainda mais a igreja na qual nós fazemos parte. Nós vimos hoje pela manhã, os irmãos viram daqui, eu vim de casa, que a igreja de Cristo Jesus é uma unidade formada pelo vínculo da fé, do batismo. E que todos esses então receberam um único corpo, fazem parte de um único corpo, estão debaixo de um único cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso é a família de Deus, a família do Senhor. Como isso deve nos alegrar e nos fazer amar a igreja. Podendo olhar para o banco ao lado e não ver um colega, mas ver um irmão. Olhar para o banco de trás e ver não só um amigo, mas um irmão na fé. Isso nos mostra como é maravilhoso lembrar que a família de Jesus não é estabelecida sobre vínculos físicos. Porque se fosse pelos vínculos físicos, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se fosse pelos vínculos físicos, talvez um ou dois aqui dos presentes estariam juntos agora nessa noite. Mas pelo vínculo da fé, todos nós estamos aqui. Pelo vínculo da fé, todos nós estamos unidos para adorar o Senhor, para cantar ao Senhor, para louvar ao Senhor e para ouvir a voz do Senhor, porque nós somos muito mais do que parentes de sangue. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Porque o vínculo que une não é o vínculo físico, mas é o vínculo da fé. Mas o texto ainda nos ensina mais uma verdade muito importante. Que a grande marca daqueles que fazem parte da família do Senhor Jesus Cristo é fazer a vontade de Deus. Veja que é a essa conclusão que o nosso Senhor Jesus Cristo chega ao responder ao chamado dos seus familiares. Veja no versículo 34. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe, meus irmãos. As ações de Jesus, então, nos levam a esse momento. Nos chamam a atenção. Veja que primeiro ele olha, ele tem um olhar cuidadoso, é como se ele passasse o olho por todos aqueles que estavam ali o cercando. E então, logo depois de passar o olho por aqueles que estavam ali, ele diz: Eis minha mãe. E essa ação do Senhor Jesus Cristo nos dá uma definição ampla do que é família, não é? Porque ele está cercado de pessoas, então ele passa o olho e diz: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Mas veja que a definição de família que Jesus Cristo pretende não é tão ampla assim. Jesus Cristo ele vai afunilar ainda mais. Veja no versículo 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus,
Esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, ali naquela casa, nós tínhamos os mais diversos tipos de pessoas. Nós tínhamos os discípulos de Cristo, nós tínhamos seguidores de Cristo, nós podíamos ter até inimigos de Cristo. Então ele passa o olho e diz: eis a minha mãe, os meus irmãos, mas logo depois ele afunila aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão e a minha irmã. Nós já observamos, irmãos, que embora a multidão seja uma demonstração da popularidade do Senhor Jesus Cristo, não quer dizer que toda a multidão é família de Cristo. Nós já vimos que por muitas vezes nós temos uma igreja lotada. Isso não quer dizer que todos ali fazem parte da família do Senhor, da família de Jesus Cristo. E o Senhor faz questão de nos ensinar isso. Por mais que ele passe o olho por todos, ele afunila a definição e diz: aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são sim família de Cristo. Por conta dessa realidade, então, o Senhor Jesus afirma claramente quem faz parte da sua família e quem não faz. Aqueles que fazem parte da família de Cristo Jesus são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que foram salvos por Ele e agora já não vivem mais para si mesmo, mas vivem para Cristo Jesus. São aqueles que, como ensina o apóstolo Paulo, já vivem não mais para si mesmos, mas Cristo vive neles. Eles vivem para fazer a vontade do Pai, para fazer aquilo que aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles demonstram que estão de fato na luz do Senhor, que permanecem no Senhor Jesus Cristo. E como eles fazem isso? Eles fazem a vontade de Deus. E é que nós devemos evitar a conclusão de que fazer a vontade de Deus é um ingresso para entrar na família dele. Ou seja, a gente faz a vontade de Deus, compra o direito de fazer parte da sua família, então nós fazemos. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. O que Cristo está nos dizendo claramente, como o apóstolo João nos ensina nas suas cartas, é que a obediência a Deus é uma demonstração, é um selo, é uma marca clara de que nós fazemos parte da família do Senhor. De que de fato nós somos salvos, de que de fato nós cremos no Senhor Jesus Cristo, porque aqueles que são irmãos do Senhor Jesus Cristo andam conforme o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que fazem parte da família de Deus se comportam como aqueles que são parentes de Deus. É por isso que o apóstolo João vai nos dizer na sua carta, no capítulo 1, no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e nós não praticamos a verdade. Se nós dissemos que somos da família de Deus, se nós dissemos que temos comunhão com Deus e nós andamos nas trevas, nós andamos em negligência dos seus mandamentos, quebrando a sua lei, como de fato nós estamos tendo a verdade em nós? Como de fato nós estamos praticando a verdade do Senhor? O apóstolo João também diz no capítulo 2, a partir do versículo 5, nisto nós sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que é parente do Senhor faz a vontade de Deus. Aquele que é parente de Cristo faz a vontade do Pai. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a sua comida e bebida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou. Se nós somos parentes do Senhor Jesus Cristo, se nós somos nascidos de novo em Jesus Cristo, a nossa vontade deve ser fazer a vontade de Deus. Deve ser fazer a vontade do Pai. E esse é o amor da aliança, esse é o amor da família de Cristo, esse é o amor que compreende toda a vida, que nos leva a amar a Deus e que nos leva a obedecer a Deus. Os que vivem essa vida, a vida de Cristo, são chamados irmãos do Senhor. Enquanto o amor do mundo é superficial, é puramente sentimental, é sem fundamento, na verdade, é sem razão de existir, o amor da aliança se expressa na vida, se expressa na obediência a Deus. Como nós podemos dizer que nós amamos a Deus, que nós temos comunhão com Deus, que nós fazemos parte da família de Deus, que nós somos filhos de Deus. Nós vivemos o contrário da sua vontade. É interessante como muitos, têm quase como um ditado dizer que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus e por isso eu posso fazer o que eu quero, ou eu devo receber o que eu quero. Quando, na verdade, ser filho de Cristo Jesus, sim, traz grandes privilégios, mas traz um grande dever. Viver como Cristo Jesus no mundo. Como nós podemos dizer que nós somos filhos se nós andamos como inimigos?
Como nós podemos dizer que nós somos filhos se nós andamos como aqueles que não conhecem o Senhor? Qual é o filho que não conhece o seu pai e que não busca obedecer ao seu pai? O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou no seu Evangelho. Abra em João capítulo 14, um texto certamente muito conhecido de todos nós. João capítulo 14, verso 15. Capítulo 14, versículo 15, depois o 21. João 14, 15, nos diz assim: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Esse é o amor que une a família de Cristo. Esse é o amor que nos une. O amor que está ligado à obediência, a fazer a vontade. Se nós amamos o Senhor, nós fazemos a sua vontade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz tão claramente: aqueles que são meus irmãos, irmãs e mães, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso certamente, irmãos, não significa perfeição da nossa parte. Não significa que nós somos filhos perfeitos, irmãos perfeitos. Se assim fosse, nós estaríamos perdidos. Mas isso significa certamente o compromisso sincero de viver para a glória e por amor daquele que nos salvou. Nós somos chamados para ser família de Cristo e pela fé nós somos família de Cristo e então nós passamos a viver como tal. Assim como Deus nos salvou pela fé, agora Ele nos santifica e nos leva a viver como de fato é. Agora nós deixamos de ter as características daquilo que nós éramos, filhos da ira, perdidos em nossos pecados, e agora nós passamos a parecer mais com aquilo que nós somos, filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós demonstramos a qual família nós pertencemos. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós demonstramos a qual família nós pertencemos. Isso é tão claro que Tiago vai nos dizer isso no capítulo 1 da sua carta. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Um texto também certamente muito conhecido de todos nós. Que nos lembra verdades tão... Tiago, capítulo 22. Nos diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos. Tiago claramente aqui repercute as palavras do Senhor Jesus Cristo, nos ensinando que é necessário não só ouvir a palavra do Senhor, mas é necessário fazer a vontade de Deus para fazer parte da sua família. Certamente naquela multidão que cercava o Senhor Jesus Cristo, existiam muitos ouvintes, muitos que ouviam a palavra do Senhor, muitos que ouviam a voz de Jesus Cristo. Mas certamente a quantidade dos que ouviam a sua pregação não era igual à quantidade daqueles que de fato faziam a vontade de Deus. Mas observe que o Senhor Jesus Cristo faz questão de dizer que aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, não só aqueles que ouvem, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, são esses que de fato fazem parte da família do Senhor. O evangelista Lucas, relatando essa mesma passagem, vai dizer com essas palavras: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Não adianta apenas ouvir a palavra do Senhor. Para fazer parte da família de Cristo é necessário praticar a palavra de Cristo, fazer a vontade de Deus. Como nós podemos então fazer parte da família do Senhor Jesus Cristo se muitas vezes nós o negamos com as nossas ações?
Se muitas vezes as nossas escolhas são feitas não com base na sua vontade, mas em nossos desejos, como nós podemos dizer que nós temos a nova vida de Cristo habitando em nós, nós não agimos como seus irmãos, mas como traidores do Senhor. Se o que guia as nossas escolhas diárias, se o que guia a nossa vida, se o que guia os nossos relacionamentos não for a palavra de Deus e o desejo sincero de fazer a vontade de Deus, como nós vamos ser identificados com a família do Senhor, com a família de Cristo? Veja que privilégio o Senhor está nos dando nessa noite. Veja que privilégio nós temos a ponto de, pela fé, sermos chamados família de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo. Veja como muitas vezes nós negligenciamos esse privilégio quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Quando nós agimos segundo a nossa vontade e o nosso querer. Quando nós negligenciamos o privilégio de fazermos parte da família do Senhor. Uma família que tem um vínculo tão mais profundo do que o vínculo de sangue. Nós somos chamados para sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra. Isso é um consolo para todos. Fazer parte da família de Cristo Jesus é um consolo para todos nós. Porque certamente todos nós temos dificuldades em nossas famílias. Nenhuma família é perfeita. Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, oramos pelas nossas famílias. E há entre nós ainda aqueles que ainda sofrem ainda mais lutas com a sua família. Alguns que perderam seus pais, outros que perderam seus filhos, outros que nunca tiveram seus pais presentes e assim por diante. E tudo isso consequência do pecado nas nossas vidas, certamente. Mas veja que privilégio nós temos aqui. O Senhor Jesus Cristo nos garante uma família. Se nós crermos no Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos só no mundo. Mesmo tendo famílias de sangue, muitas vezes nós nos sentimos só no mundo. Mas em Cristo Jesus nós temos uma verdadeira família, uma família da fé. Uma família que ainda é imperfeita, é verdade. Que ainda tem as suas falhas, que ainda tem os seus pecados, é verdade. Mas uma família que está sendo purificada, santificada, de tal modo que ela vai ser perfeita. De tal modo que nós passaremos a eternidade com ela. Isso é interessante. Se nós não temos paciência de passar alguns momentos com os nossos irmãos, se nós não temos o prazer e o deleite de estar com os nossos irmãos, de cultuar com os nossos irmãos, como nós vamos passar a eternidade com eles? Se nós não temos o carinho e o amor pelos nossos irmãos, como de fato família nossa, como nós vamos passar a eternidade com alegria cercados dessa família? Nós temos o privilégio de sermos chamados família de Jesus Cristo. E em Cristo Jesus nós ganhamos diversos irmãos. E como isso é maravilhoso. Como nós precisamos, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, não só falar irmão, a graça e a paz, de maneira automática, mas chamar de fato irmão com carinho no coração, chamar irmão de fato com amor no coração, desejar a paz do Senhor e orar pelo irmão de verdade com amor e devoção. Como fazer parte da família de Cristo deve nos levar a orar mais, a interceder mais pelos nossos irmãos na fé. Nós temos um privilégio tão glorioso de fazermos parte da família do Senhor e de recebermos a herança em Cristo Jesus. E tudo o que é exigido de nós para recebermos tamanha bênção é a fé. Veja, você e eu éramos órfãos nesse mundo. Pai, nem mãe espiritual, sem herança, destinados a uma condenação eterna. Mas em Cristo Jesus nós ganhamos um Pai que nos ama, nós ganhamos um irmão que é tão gracioso e bondoso que é capaz de dividir toda a sua herança conosco. Nós ganhamos diversos irmãos e irmãs, dos mais diferentes tipos.
todos que foram salvos pela graça e pela bondade do Senhor Jesus Cristo. E para ganhar tão grande família, para ganhar tão grande herança, basta crer no Senhor. Basta crer em Cristo Jesus. A fé no Senhor não só nos salva, não só nos livra da condenação do pecado, mas também nos garante uma vida eterna cercado por uma família que será também uma das grandes causas da nossa alegria. Porque lá nós seremos não só o fulano, o Paulo, o João, mas nós seremos filhos de Deus, o irmão Paulo, o irmão João, irmãos na fé, famílias do nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo nós somos conhecidos pelas nossas habilidades, pelos nossos talentos, pelas nossas profissões, pelos recursos que nós temos. Mas em Cristo Jesus, nós somos reconhecidos pela família, pelo pai que nós temos, pelo irmão mais velho que nós temos, pelos muitos irmãos e irmãs que nós temos, pela graça recebemos. Como é maravilhoso fazer parte da família de Cristo Jesus. Como é maravilhoso estar além do mundo e fazer parte da família do Senhor. Qual é a grande marca disso? Fazer a vontade de Deus. Como nós podemos receber isso? Basta crer. Você será salvo e herdará a herança e a família desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse irmão, que é o bom irmão mais velho, que nos deu toda a sua herança por meio do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. Louvado seja o nome do nosso Redentor. Vamos orar a Ele nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças, porque nós fazemos parte da família do Senhor. Não porque nós temos o teu sangue fisicamente, mas porque nós temos o teu sangue derramado sobre nós, como aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário e aspergiu sobre nós esse sangue para a nossa purificação. Nós te agradecemos porque nós não tivemos o privilégio de te conceber em nossos ventres, mas nós tivemos o privilégio de ter o Senhor concebido em nosso coração. Nós te louvamos porque nós não tivemos o privilégio de te tocar fisicamente, mas nós fomos tocados pelo Senhor, pelo teu Evangelho. Nós te louvamos porque nós somos parentes do Senhor Jesus Cristo, nós somos seus irmãos, nós somos as suas irmãs, porque nós cremos no Senhor, nós cremos nele, nós somos salvos por ele. E agora nós fazemos a vontade dele. Ó Deus, nos ajuda a perceber como é maravilhoso fazer parte da família de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a perceber como nós podemos fazer parte dessa família pela fé no Senhor, herdando a herança do Senhor, a salvação do Senhor, a vida eterna e a família eterna do Senhor. Deus, nos ajuda a viver de acordo com essa família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós choramos, nós te pedimos. Amém.